Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 947 de hoje. 947 porque acontece praticamente todos os dias às 9h47 da manhã. Eu sou a Patrícia Zillig, ou Pati Zillig, fique à vontade do jeito que você preferir me chamar. E essa série de episódios, esse projeto 947, ele nasceu porque de um objetivo que eu tenho, que é conseguir ajudar os professores de yoga a viverem da sua profissão, a chegarem ao Yoga 5K, que é ganharem pelo menos R$5.000 por mês com aulas de yoga. Se você já ainda é praticante de yoga, não tem problema. A gente fala de formação profissional aqui, a gente fala sobre várias coisas. Eu tenho mentoradas lá no meu grupo que estão fazendo a formação profissional também, que ainda não são formadas. Então tá tudo certo. Mesmo que você seja praticante e ainda não seja professor de yoga, fica por aqui que a gente vai falar sobre temas bem importantes, tá? Quem já é professor, fica também, porque a gente fala muito sobre coisas práticas, tá? O tema de hoje foi um tema que me pediram. Hoje a gente vai falar sobre um código de ética que vai te ajudar a chegar no Yoga 5K. O que são códigos de ética, Paty? Códigos de ética são códigos que foram escritos para o nosso querido Patanjali. Patanjali é o mestre do yoga clássico. Tem um famoso livro chamado, até deixei ele aqui do lado para ler exatamente, Yoga Sutras de Patanjali, tá? É baseado nisso, a gente vai falar sobre isso. Porque vocês me pedem e eu trago assuntos conforme aquilo que vocês me pedem, beleza? Patanjali foi um mestre indiano, né? Que falou sobre, que trouxe, assim, é o mais famoso, é o mais antigo, ele é, digamos, o pai do yoga clássico, é considerado, tá? Então, esse é o nosso amigo Patanjali. E ele escreveu esse livro chamado Yoga Sutras de Patanjali. Yoga Sutras de Patanjali é uma escritura muito densa. Se você leu ele inteiro e achou que entendeu tudo, significa que você não entendeu nada. Porque é muito complexo, é um livro para a vida. Você pode estudar, mas você lê um pedacinho ali, aí você consegue captar, beleza. Daqui a pouco você vai ler outro pedacinho e vai entender outra coisa. E dentro do Yoga Sutra de Patanjali tem os códigos de ética e os yamas e niyamas. E a gente pode aplicá-los na nossa vida. E para o professor de yoga, esse código que eu vou falar hoje se encaixa muito bem. Se encaixa demais. Esse código de ética de Patanjali que a gente vai abordar hoje aqui, você deve levar para a vida. Mesmo que você não seja praticante de yoga, mesmo que você não seja professor de yoga, esse é um código de ética que todo mundo deveria considerar na sua vida, porque ele alavanca todos os demais códigos de ética e ele alavanca o sucesso na sua vida, ele alavanca os seus projetos. É um código de ética muito poderoso. A gente vai falar sobre ele hoje. E por que é tão importante você saber sobre códigos de ética? É essencial para que o professor de yoga ou a pessoa que está ali pensando em fazer formação saiba de conceitos de filosofia e conceitos práticos. Isso é essencial. Se você não souber como fazer uma técnica, como descrever um asana, um pranayama, você não consegue dar aula. É um conhecimento necessário você saber descrever e saber executar, saber pelo menos orientar para executar as técnicas, tá? Não precisa você fazer tudo. Se fosse para todo professor de yoga fazer tudo que existe dentro do yoga, ninguém seria professor de yoga aqui, tá? Ninguém seria. Que nem todo professor de yoga tem a mega flexibilidade, nem todo professor de yoga tem a mega força, nem todo professor de yoga consegue fazer um kumbhaka de 3 minutos. Então, é necessário pelo menos você saber e explicar para as pessoas o que é. Então, só que existe uma outra coisa que são conhecimentos que vão ajudar a alavancar a sua carreira como professor de yoga e vão te ajudar a alavancar a sua vida como praticante, que são os códigos de ética. E são vários códigos de ética, mas a partir do momento que você pega um deles, os demais eles vêm naturalmente. É muito louco isso. E esse é um código de ética que eu gosto muito, porque eu usei ele durante a minha formação como professora de yoga. Por quê? Para quem ainda não sabe, ou para quem já sabe, eu vou ter que repetir um pouquinho aqui, mas faz sentido todo professor, é uma das funções do professor ensinar e repetir várias coisas várias vezes, porque as pessoas não aprendem geralmente da primeira vez. Então, para quem não sabe, eu vim do mundo corporativo e eu fiz a minha formação em yoga junto com quando eu estava trabalhando numa grande empresa, né, com cargo já de liderança, e ao mesmo tempo que eu fiz o meu MBA de projetos pela FGV. Então, eu estava fazendo as 3 coisas de uma vez. Para mim foi meio insano, né? Então, eu sempre fiz muitas coisas, mas naquele momento, várias situações, eu já pensei em desistir. Falo, cara, tá muito cansativo, é muito puxado, eu não consigo ver minha família direito, eu não participo de nada, porque eu tô só estudando. Então, foi muito difícil naquele momento para mim. E naquele momento que foi muito difícil, eu coloquei na minha cabeça o seguinte, uma frase que eu levo pra vida, que eu criei para mim, que é: a decisão já foi tomada. Agora não é o momento de pensar, é o momento de fazer, de colocar a mão na massa. E por que eu defini essa frase para mim? É uma frase que eu defini para mim, que é tipo o meu mantra, tá? Em vários momentos de desafios da minha vida eu uso como meu mantra. Ele tem muito a ver com o código de ética que eu vou falar hoje. O código de ética hoje é o 7º código de ética, chamado tapas.
Tapas se escreve T-A-P-A-S. Simples assim. Significa autossuperação. Tapas significa autossuperação. Vamos lá que a gente vai falar sobre ele. Trouxe o livro aqui para ler, tá? Então vamos lá. O que é tapas? A 8ª norma ética do yoga é tapas, autossuperação. O yogin, o que é yogin? É praticante. Yogin é uma maneira de falar praticante. Então, o yogin deve observar constante esforço sobre si mesmo em todos os momentos. Então, o que significa isso? Você se observar, tá? Se observar para você sempre estar ali, né? Um esforço, você sempre está desenvolvendo. Esse esforço de autossuperação consiste numa atenção constante no sentido de fazer-se melhor a cada dia e aplica-se a todas as circunstâncias. Então, você se fazer melhor a cada dia. O cultivo da humildade e da polidez constitui demonstração de tapas. Então, vamos lá. Então, não é humildade, né? Não é humildade de você abaixar a cabeça para as pessoas, tá? Então, existe uma diferença, né, entre ser humilde e você ser, às vezes, até bobo. Mas você ter humildade ali que você está em desenvolvimento, tá? Que tem alguém que conhece mais que você e alguém que está aprendendo com você. Então, essa humildade ela é importante, principalmente para quem está ensinando algo. E da polidez, o que é a polidez? É você ser uma pessoa educada, é você ser uma pessoa gentil, ser uma pessoa que as pessoas gostam de estar junto. Então, isso é polidez. Manter a disciplina da prática diária do yoga é uma manifestação dessa norma. Quantas vezes você já me viu falando nesse canal que se você não pratica yoga todos os dias, volte 2 casas. Várias vezes, tá? Sou eu que tô dizendo, não, é Patanjali, tá? Ele não combinou nada comigo, não. Tá? Então, é Patanjali que tá falando. Preservar-se de uma alimentação incompatível com o yoga faz parte de tapas. Então, você se preservar e fazer uma alimentação que ela seja compatível. Você não vai fazer uma alimentação que não seja compatível com o yoga. Conter o impulso de expressar comentários maldosos sobre terceiros também é compreendido como correta interpretação dessa observância. Eita, difícil isso, hein? Segurar ali a língua para não falar. Patanjali tá falando ali para você. Segura a tua língua, não vai falar mal dos outros. É isso que ele tá falando. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. A seriedade de não mesclar o yoga com o yoga, sistemas, artes ou filosofias que o conhecimento do seu mestre ou do seu professor desaconselhar. Então, isso é tapas, isso é superação. Vamos pensar o seguinte, esse aqui eu quero explicar um pouquinho. Se você tem uma formação em uma linha de yoga, você pode fazer uma formação em outra linha? Pode. Mas a linhagem, ela foi criada de uma maneira segura dentro da linhagem ali, para ela funcionar daquele jeito. Às vezes, se você mesclar algumas linhagens, pode não ser tão seguro para o seu aluno. Então, pense o seguinte, né? Se você se formou numa linha, você vai dar aula daquela linha, dentro daquele contexto que você aprendeu. Se você se formou com a outra, você vai dar aula dentro daquele contexto. Se você fizer 2 formações, você tenta não mesclar uma com a outra, porque ela, eu não sei qual que são os efeitos, ninguém sabe, porque ela é segura, montada daquele jeito. Então, é isso que ele está falando aqui. Tapas é ainda a disciplina que respalda o cumprimento das demais normas éticas. Você está se superando, né? Então, você está se superando. Quando você se supera, você consegue ali não mentir, fazer o satya, o sautyam, que é a limpeza do seu corpo. Então, você tem vários códigos de ética. Então, o tapas, ele alavanca todos os outros códigos de ética, por isso é muito importante. Então, olha só, tem o preceito moderador. A observância de tapas não deve induzir ao fanatismo nem à repressão, e muito menos a qualquer tipo de mortificação. O que é mortificação? É um termo mais religioso. É um termo que significa desgosto, insatisfação, dor, até penitência, tá? Então, o que acontece? Você tá lá se esforçando. Vamos traduzir esse preceito moderador. Todo código de ética tem um preceito moderador. Então, você tá lá se esforçando. Tá lá ali, ó, querendo atuar com o código de ética de tapas. Mas você se colocou uma condição, né? Por exemplo, você colocou a condição que você vai ter até... Hoje a gente está em junho. Até julho, 5 alunos de yoga. Personal cobrando o valor que você merece, no mínimo 100, 150 por aula. 5, beleza. Aí você foi lá, fez acontecer, seguiu todas as recomendações, fez tudo o que você podia e conseguiu 3 alunos. Às vezes porque faltou orientação, faltou ali alguém te dar algumas dicas, né? Mas conseguiu 3. O que você vai fazer? Você vai pegar um chicote e falar, eu consegui 3, eu sou inútil? Não, cara, você conseguiu 3, você não tinha nenhum. Então, aí entra um outro código de ética que gosta de atuar nesses casos, que é o seguinte, que é Ishvara Pranidhana. Que Ishvara Pranidhana é você deu o seu melhor e aí você deixa que o universo vai também te ajudar ali. Tem gente que fala colocar a mão nas mãos de Deus, enfim. Mas você deu o seu melhor. Então, o Ishvara Pranidhana, ele encaixa no tapas, no preceito moderador. Você deu o seu melhor e você vai colher os frutos daquele seu melhor. Pode ser que aquele seu melhor
aquele resultado que não seja exatamente aquilo que você queria, mas você tá com a consciência tranquila de que você deu o seu melhor. Então, nada de se chicotear ou muito menos de cobrar os outros. Isso é muito comum. Quem se cobra muito, quem é muito perfeccionista, usa esse código de ética de tapas na vida sem saber que usa. E aí, tem a tendência, às vezes, de cobrar os outros. Código de ética é uma coisa que você trabalha com você mesmo. Você não pode ficar cobrando do outro. O yoga, por mais que você faça uma aula em grupo, por mais que você tá num grupo, se você, é só você com você mesmo, você vai fechar os olhos, é você que vai fazer respiratórios, é você que vai fazer o asana. O processo de chegar na meditação, no samadhi, é um processo de você com você mesmo. Se eu falar aqui, ó, vou fazer um samadhi para você, tipo, eu vou chegar, eu vou estar ali, ó, meditando, você não. Então, não dá para você fazer pelo outro. Então, não cobre do outro também um código de ética. Você tem que cobrar de você mesmo. Nada de cobrar o código de ética do outro. Lógico, você está num grupo de estudos, a gente vai conversar, vai debater sobre isso, mas não funciona cobrando do outro. Então, já entra aí o preceito moderador. A mesma maneira de você não se chicotear, não chicoteie o outro. Porque código de ética é algo que você vai trabalhar lá em você com você mesmo. Betânia falou, e como saber quais os alimentos compatíveis com yoga? Boa pergunta. Você vai depender de qual que é a linhagem de yoga que você acompanha, tá? Mas geralmente o que acontece? Se a gente for olhar, o yoga nasceu aonde? Na Índia. A Índia, majoritariamente, é um país vegetariano, certo? E por que eles não consomem carne, né? Tem uma questão, tem alguns que é por questão religiosa, tal, né? A vaca é sagrada, tem vaca circulando por lá, enfim, mas não é só isso, tá? Por que as pessoas, elas falam sobre isso, né? Elas defendem lá, por uma questão de limpeza do corpo. Por que limpeza do corpo, Pátia? Porque é o seguinte, quando você come algum alimento que vai demorar de digestão e que ele tenha toxinas mais pesadas, ele vai puxar o seu corpo para baixo. Então, quando você faz a prática de yoga, você vai ter tentando evoluir. E o seu corpo vai estar tentando puxar você para baixo. Entende? Então, a gente tem níveis de sutilezas do nosso corpo. Então, físico, denso, energético, mental, emocional, enfim, vai subindo. Até você chegar no ponto de você meditar, enfim. Então, se você faz uma prática mais avançada, a prática está tentando subir você aqui, você está aqui, ó. Então, por isso que é uma maneira, geralmente, tá? Por que eu falo geralmente? Existem muitas linhas de yoga, muitas. E eu falei bastante sobre isso com os meus mentorados. Existe um quadro chamado Cronologia Histórica do Yoga, tal, e a árvore do yoga tem vários tipos de yoga. E o yoga, ele é influenciado, a linha de yoga, ela é influenciada dependendo do local e do momento que ela nasceu. Então, por exemplo, existem linhas de yoga que consomem carne. Existem linhas de yoga que tudo bem beber álcool. Não estou falando que para você ser praticante, você deveria parar de tomar álcool ou consumir carnes. É uma opção sua, tá? O yoga, ele é aberto, é para todo mundo, ele é aberto para o que você quiser. Mas saiba que, se você quiser realmente vivenciar, ir além da prática, as recomendações do yoga é que você não consuma carnes nem beba álcool. Álcool por quê? Porque a gente está tentando pegar uma questão da mega lucidez. A gente está ampliando a consciência. E o álcool, ele tira a consciência, ele reduz a consciência, certo? Então, eles são coisas que não são tão compatíveis. Paty, mas e agora? Eu sou professora de yoga, como carne e bebo álcool. É uma escolha sua. Eu tô só falando que o yoga, ele preconiza, tá? Então, é algo que está escrito aqui, tá? Então, é uma opção, mas é algo que é recomendado pelo yoga, beleza? Então, é isso que ele é recomendado. Raquel falou, a Ahimsa também tem a ver? Não violência com seus limites. Também tem a ver. O Ahimsa não violentar, tem a ver com a não violência do seu corpo ou violentar outra pessoa, seja verbalmente, seja, né, dando uma porrada na pessoa, mas também a violência com você mesmo, tá? Então, também você não se violentar. Até porque você deve pensar em ser gentil com você o tempo todo. Seja gentil com as partes de você que estão aprendendo. Isso eu ouvi de uma super amiga minha. Seja gentil das suas partes que estão aprendendo. Você também tem que ser gentil com o outro, você também tem que ser gentil com você. Você não pega uma criança que acabou de nascer, dá um tapa na bunda dela e fala assim, filha, anda, porque ela não está preparada para aquilo. São os estágios. Você também passa por estágios na vida. Só que não é mais um bebê. E por você não ser mais um bebê, às vezes você se cobre demais. Então, tapas, por isso que o tapa tem um preceito moderador. E o Ahimsa, ele se encaixa nessa questão de você não se cobrar tanto também e não se chicotear. Também tem a ver. Eu também sou uma pessoa que me cobra demais. Às vezes é da sua natureza. Mas quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cobra menos. Não é que você vai se desenvolver menos, mas você para de se violentar.
Eu sei que isso é forte de falar, mas quanto mais você se conhece, mais você para de ficar se violentando. Porque a gente se violenta. A gente se violenta quando a gente não dorme o suficiente, quando você estava com sede e não bebeu água, quando você estava com fome e não teve tempo de comer, quando o aluno pediu uma aula às 10 da noite, sendo que você acorda às 4 da manhã e você falou sim. Então, quando você não se coloca como prioridade, você está se violentando. Então, pense o seguinte, a gente tem que se cobrar o suficiente para a gente evoluir, usar o código de ética de etapas, mas com preceito moderador, tendo a certeza que você deu o seu melhor e não se chicoteie. O resultado vem. Interessante você falar sobre isso da alimentação, pois quando estou focada na academia, meu corpo pede carnes, arroz, feijão, não aguento o tranco, mas eu não gosto de feijão e carne, daí desisti. Às vezes, Betânia, a gente tem que observar que não são, isso eu falo bastante, que não é exatamente que a academia não funciona para você. Pode ser que o que não funcionou foram as suas escolhas que você fez naquele momento. Tem muita gente hoje que tem alimentações preparadas para academia. Então é legal você procurar alguém que te oriente que tipo de alimentação você deve fazer. E você fale para aquela pessoa, ó, eu quero uma alimentação que não tenha carnes, por exemplo, caso seja o seu caso. E aí ele vai montar um cardápio assim para você, né? Então isso é bem importante. Eu não posso falar muito sobre alimentação em academia e tal, porque também não é o que eu conheço com profundidade. Até eu tenho algumas coisas, existe um documentário no Netflix, se vocês quiserem assistir, que chama Dieta dos Gladiadores. Acho que é isso. Que fala sobre alimentação vegana para quem é esportista, enfim. Então tem um documentário que é bem interessante. Eu já assisti, estava inclusive reassistindo. Ou se você quiser saber com profundidade, vá para um nutrólogo, que aí ele vai fazer todos os seus exames e vai entender melhor como o seu corpo funciona e depois você passa para um nutricionista. Difícil saber o limite entre superar respeitando o nosso limite. Olha só, esse é um ponto muito complexo de a gente se entender, mas isso o yoga nos ajuda. Por quê? Todos os dias, eu acredito que não existe um limite fixo para você. Não existe um limite que é fixado, né? Então, por que não existe um limite fixado? Se eu chegar para você e falar assim, olha, hoje o seu limite é ficar 2 minutos no Chatuspadasana, que é uma técnica de força, né? Que alguns chamam de prancha, né? Então, enfim, 2 minutos. Amanhã pode ser que o seu limite sejam 3 minutos. Então, o yoga, ele vai colocando o seu limite todos os dias um pouquinho mais para frente. Você deve fazer isso com tudo na vida. Tudo que você aprende dentro da sala de aula, ele respinga e deve ser considerado fora da sala de aula. Eu faço isso muito com os alunos, né? Todos os dias eu vou empurrando o limite um pouquinho mais para frente de maneira saudável e assimilável. Nada de fazer isso de uma vez só, tá? Então, vai fazendo isso de maneira gradativa, em se respeitando o limite do seu aluno e respeitando o seu limite. E como é que eu sei que o meu limite está sendo respeitado? Perceba quais são as coisas que você deve observar. Se for dentro de um conceito de prática, quais são os limites de um asana, por exemplo? Se o aluno ou você fica com a transpiração excessiva, batimento cardíaco acelerado, ficar muito ofegante, ou até acrescento, ou ficar em desespero, significa que você foi num ponto que você não estava preparado naquele dia. Mesma coisa, você vai fazer um pranayama. Se você fez um pranayama no ritmo 1-4-2, o que é 1-4-2? Você inspira num tempo, segura o ar 4 vezes o tempo que você inspirou, exala no dobro do tempo. Aí você fez lá esse pranayama, falou, vou fazer com 10 hoje. Aí você inspira em 10, segura ali em 40, solta em 20. Na hora de você soltar, você... não consegui soltar em 20. Então significa que você não estava preparado para aquele mantra, para aquele tempo de contagem. Você percebe? Então você vai criar mecanismos. Paty, como é que eu faço isso no meu dia a dia? O que é a sua transpiração em excesso no seu dia a dia? O que é o seu batimento cardíaco acelerado? Pode ser que realmente seja o batimento cardíaco acelerado, mas o que é você não conseguir exalar em 20 no seu dia a dia? Pode ser que você comece a ficar mais irritada, você comece a se entender melhor e se entender respeitando. Então, eu fui no... Vou dar um exemplo, tá? Você foi num evento que você achava que era obrigada a ir. Vou dar um exemplo aqui fora do contexto de yoga. Um evento que você falou que era obrigada a ir, porque é familiar e não sei o que e tal. Aí você foi. Só que você foi e se sentiu super mal. Cara, você passou do seu limite. Porque não era pra você estar ali. Ou você tá super cansado e mesmo assim foi. Qual que é a sua prioridade? É você. Ah, Paty, mas a pessoa vai ficar chateada comigo. Tudo bem. Se a pessoa realmente gostar de você, ela vai entender. Se você estava com muito sono, estava exausta, você não podia, você não ia curtir lá. Você nem ia ser uma boa companhia. Eu com sono fico muito chato. Então você não ia ser uma boa companhia ali, tá? Então pensa nisso, até onde vai o seu limite? Então você começa a entender. Se eu começo a ficar um pouco mais irritada e fora de foco no meu dia, eu começo a pensar, eu dormi o suficiente? Ah, não. Então, se eu posso naquele dia, deito e dou 15 minutos de uma cochiladinha.
Eu bebi água o suficiente, que irritabilidade, concentração e às vezes falta de energia, às vezes tem a relação com falta de hidratação, tá? Principalmente no período da tarde. Isso aí tem a ver com Ayurveda, hein? Quem tá aí falando de Ayurveda? Eu comi bem? Tem alguma coisa que tá me incomodando psicologicamente, algum problema? Então coloca isso. Pensa nessas coisas. E aí você vai puxar para tapas. Olha só pra gente recapitular aqui. Deve observar o constante esforço sobre si mesmo em todos os momentos. Em que momentos? Você quer ter aluno. Então, o que você precisa fazer para ter aluno? Vai lá. A Paty falou que tem que fazer a transformação, desenhar avatar, então vai fazer isso. Segunda coisa, esse esforço de autossuperação consiste numa atenção constante no sentido de fazer-se melhor a cada dia. Usa vários, né? Tem várias maneiras de você mudar comportamento, mas tem os 21 dias, né? Eu gosto de usar a história dos 3 meses, né? Do Kaizen, que é o ser bom, né? O fazer bom. Você vai se tornar 1% melhor todo dia, no final de 3 meses você vai ser praticamente uma mudança completa naquilo que você quer. O cultivo da humildade e polidez. Então, humildade e polidez. O que é humildade? Você sempre reconhecer quando você não sabe uma coisa. Um aluno te perguntou algo, você não sabe? Não precisa responder. Olha, realmente isso aqui eu não sei, eu vou procurar saber e posso trazer para você. Ou então, realmente isso não faz parte do yoga, eu sugiro que você vá procurar em tal lugar. Não é feio você falar que não sabe uma coisa. O professor de yoga não precisa saber tudo. E também entra aqui também o polidez. O que é polidez? Você falar cada vez mais, você se especializar, né? Você ser uma pessoa mais educada, ser uma pessoa mais polida, uma pessoa que as pessoas gostam de estar. Vou dar um exemplo bem escrachado, tá? Eu já vi pessoas falando sovaco. Paty, mas essa palavra existe. Existe. Mas não é muito melhor você falar axila? Não é muito mais polido? Não é estranho? Você tá no meio de uma aula super introspectiva e fala sovaco, né? É feio, né? Então, fala axila. Então, outra coisa que eu já vi falar, mas aí falando errado, imbigo. É umbigo. Então, gente, um pouquinho ali que você estuda ali, você vai começar a perceber como falar melhor aquilo. Então, a gente fala assim, então abra o peito. Não é estranho abrir o peito, né? Você não vai cortar. Então, você aproxima as escápulas, ombros para trás, vai se polindo cada vez mais, polindo seu vocabulário dentro da sala de aula e fora também. Manter a disciplina. Quem falou de disciplina aqui, ó? Da prática diária de yoga. Então, manter a disciplina da prática diária. Então, faz parte de etapas. Paty, tá tudo muito indo ruim na minha vida, não tô conseguindo aluno, ou tô pensando em me formar, não consigo. Para e pratica todo dia. As coisas começam a acontecer quando você pratica todo dia. E aí, fala sobre a questão da alimentação, né? Preservar-se, fazer uma alimentação compatível com o yoga, é o que Patanjali está dizendo aqui. A seriedade de não mesclar linhas diferentes, não mesclar artes diferentes dentro da sua aula de yoga. E a austeridade, o rigor de manter a fidelidade ao mestre ou ao professor, né? A linhagem que você se formou, certo? Até respeito. Aqui no Ocidente, a gente não tem costume de fazer isso. Inclusive, o professor não é tão valorizado, né? Mas no Oriente, o professor é muito valorizado. Para vocês terem uma ideia, quem aí sabe aquela questão das castas? Todo mundo hoje só sabe de castas, né? Porque assistiu Caminho das Índias aí na Rede Globo. Então, lá foi falado sobre castas. E tinha uma casta que era uma casta mais alta, que eram os brahmanes. Os professores de qualquer coisa, tá? Professores de ensino fundamental, de arte, de cultura, eles estão dentro da categoria de brahmanes, da categoria mais alta, da casta mais alta dentro da Índia, porque ele é muito valorizado, o professor é muito valorizado na Índia. Aqui no Brasil, aqui no Ocidente, não valoriza o professor como deveriam, mas lá é super valorizado, tá? Então, por isso que eles falam dessa fidelidade e tal. E ainda é a disciplina que respalda as demais normas éticas, né? Quando você faz uma, as outras vêm em seguida. E a observância de etapas não deve conduzir ao fanatismo, ainda mais, né? Ou repressão, ou ficar se chicoteando. Olha como esse código de ética ele é importante. Quando você usa para sua vida, fala, tá, tapas, vou usar tapas na minha vida, vou me superar todos os dias, vou ser 1% melhor todos os dias, não vou desistir, eu já escolhi meu caminho, eu não vou desistir, eu não vou me aquietar até ganhar 5 mil reais por mês com as minhas aulas de yoga, não vou aceitar 2, não vou aceitar 3, eu vou realmente falar assim, beleza, agora eu cumpri minha missão quando eu chegar no 5, mas a minha cidadezinha é pequena, tem gente que não paga o valor que eu mereço, cara, tem outras alternativas, tem um mundo online que você pode dar aula para quem você quiser, em qualquer parte do mundo. Então, não se acomode. O tapas, ele vem junto com uma coisa que eu chamo TBT. Tira a bunda do tapetinho. Praticou sua aula de yoga?
tira a bunda do tapetinho e vai atrás do aluno. O aluno não vai cair do seu colo, cara. Então, tapas, ele é igual a TBT. Vai prospectar, tira a bunda do tapetinho, vai tentar entender quem é o seu público, tira a bunda do tapetinho, vai fazer uma arte para você conseguir aluno, vai fazer um anúncio, vai fazer o seu material para postar, pelo menos no Instagram, tá? Mesmo que você não tenha site, nem Facebook, nem nada, pelo menos Instagram você tem que ter. Então, vai tirar a bunda do tapetinho e vai fazer acontecer, tá? Então, o Tapas, ele te incentiva ao TBT. TBT e Tapas estão ali, ó, tá? Começa, inclusive, com a mesma letra. Então, é uma maneira, tapas é uma maneira, sim, de você fazer as coisas acontecerem na sua vida. Então, use tapas. Se você está com uma meta na sua vida mais audaciosa, principalmente uma meta de uma mudança que vai dar uma virada de chave na sua vida, por exemplo, se você é praticante de yoga e ainda não tem formação profissional, é uma virada grande de chave na sua vida. Formação profissional vai exigir de você. Não é exigir só de você fazer asana, não, tá? Vai exigir de você internamente. Se você é professor de yoga, você vai remexer aqui dentro, tá? Vai remexer. Você acha que não? Vai remexer. Você não vai ajudar só os alunos, você vai se ajudar o tempo todo. Então, se você vai fazer isso, usa tapas. Você não começou a formação, vai começar ou está decidindo uma formação profissional? Usa tapas. Já está na fase de formação e tem que começar na profissão? Usa tapas, você vai precisar. Paty, eu já estou formado, mas eu estou meio decepcionado, eu não ganho o suficiente. Cara, usa tapas. Vai lá, faz acontecer, vai lá, define o seu público, refina para o avatar, define a transformação, alinha conteúdo e alinha tudo com base na transformação e avatar, e aí você começa a agir. E não sossega até você chegar no seu resultado que você quer. Não sossegue, é tapas. Então, tapas é autossuperação. 1% melhor a cada dia. Não precisa você ser 20% melhor, é 1% melhor a cada dia, gente. E assim, eu vou ser muito sincera com vocês, porque você sabe que eu falo aqui tudo, né? Falo até as besteiras às vezes que vem na minha cabeça. Se você não fizer isso agora, pode ser que daqui a alguns anos você tenha se arrependido de não ter dado o seu melhor hoje. E para mim, não sei para vocês, hein? Escreve aí para vocês, também funciona assim. O pior arrependimento que tem é o arrependimento. E se eu tivesse feito alguma coisa? E se eu tivesse começado um curso de formação profissional em yoga e pudesse ter migrado de carreira? E se eu tivesse seguido lá algumas recomendações e começasse a atuar com personal online? E se eu tivesse começado a cobrar R$100 por aula? E se mata qualquer pessoa, gente? Aquela coisa de olhar e falar, pô, eu poderia ter feito isso. Gente, isso é o pior remorso que você pode ter na vida. Você acha que eu não pensei em desistir? Pensei, muitas vezes, tá? Não foi uma só. Falo aqui abertamente, não tenho segredos para esconder. Pensei em desistir quando eu tava numa empresa e meu diretor ia me mandar embora, ele foi mandado embora antes de mim e eu tive que pedir demissão. E aí, como eu já contei aqui, eu vim de uma família abastada. Então, o que acontece foi que eu teria que pedir demissão. Eu fiz uma pequena reserva, mas eu ia pedir demissão de uma das melhores empresas para trabalhar num cargo de liderança. Só de PLR, o que é PLR? Participação dos lucros da empresa, eram 3,5 salários por ano, se eu batesse as metas. 13º e 14º. Então, eu pedi demissão. Fiquei com muito medo, pensei em desistir naquele momento. Outra situação que eu pensei em desistir, quando eu tive burnout, como professora de yoga. Falei, cara, eu saí de empresa para ter qualidade de vida, tô aqui sem dormir, dou muitas aulas, até ganhava mais de 5 mil já naquela época, tá, gente? Eu sempre ganhei bem com yoga. Mas a questão é que eu tinha na agenda um monte de coisa que não trazia lucratividade. É aí isso que deixava minha agenda inchada. E aí, eu sempre ganhei bem porque assim, me esforcei, né? Não foi que aluno caiu no colo, eu sempre fui me esforçando. E aí o que aconteceu foi que eu pensei em voltar para o mercado de trabalho. Eu pensei em voltar para RH. Cheguei a olhar vaga no LinkedIn, vagas. E aí eu comecei a ver, falei, cara, o que eles vão pagar por mês é o que eu ganho tendo 6 alunos personal. Se eu limpar minha agenda, né, de um monte de aulas e projetos que não dão uma realização, isso eu consigo ter esse resultado. Foi isso que eu fiz. Então, gente, é possível sim, mas primeiro você tem que acreditar em você. O Tapas, ele exige esse código de ética tão importante que Patanjali deixou como um legado pra gente, esses códigos de éticas que são os yamas e niyamas, é um legado muito importante de Patanjali, tá dentro do Yoga Sutra de Patanjali. Ele diz que ele fala sobre como você se superar. Tapas é autossuperação, mas nada adianta você começar um processo de autossuperação se você não acreditar em você. Ah, Paty, mas eu não acredito em mim. Então tá, se você não tá acreditando em você, coloca em prática, vai praticar todo dia e coloca em prática o código de ética de autossuperação de Tapas. E você vai perceber que as coisas vão caminhar. Porque você vai ser obrigada a se tornar uma pessoa melhor 1% a cada dia. Pelo menos, tá? Pelo menos. E toda vez que você cair dar uma escorregadela em alguma das coisas que eu falei aqui, tipo falar mal de alguém, essas coisas acontecem, é cultural, tá, gente? Todo mundo fala, né? Se fosse só notícia, né? Se não fosse assim,
os noticiários, eles não colocariam notícias bombásticas, desastres, iam colocar só coisas boas. Mas ninguém tá falando de coisas boas na TV. Só fala de desgraça, porque é o que dá audiência. Então, o que dá audiência, que vai chamar atenção para você, às vezes, é você falar mal do outro. Então, toda vez que você começar a falar mal do outro, você fala, ih, tapas. Ou pensar, às vezes é sem querer, tá? Isso acontece sem querer. Então, coloca esse código de ética na sua vida e não se aquete, não sossegue até você chegar nos seus 5 mil por mês com suas aulas de yoga, tá bom? E eu tô aqui para te ajudar nisso. Então, muito bem, galera. Amanhã tem mais 947, se inscreva. Eu vou ficar muito feliz de você estar na imersão professora de Yoga 5K. E amanhã eu vejo vocês novamente às 9h47. Sextou com tapas, com código de ética de tapas hoje. Vou colocar a caixa de perguntas. Escreve lá qual que é a sua pergunta. Eu vou ficar muito feliz de responder você, tá bom? Um beijo para vocês. Vejo vocês amanhã às 9h47.